Você já se perguntou o que realmente está por trás do livro de Hebraico? Talvez você tenha ouvido falar sobre ele, mas nunca entendeu o poder que ele tem de transformar sua fé. Imagine por um momento que esse livro antigo guarda segredos que podem mudar a sua vida. A história do livro de Hebraico não é apenas sobre palavras antigas, mas sobre revelações profundas que tocam diretamente nossa alma e nossas crenças. Muitas vezes, nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, mas o que você descobrirá aqui pode ser a chave para renovar sua fé de uma maneira incrível. Não espere mais, porque o livro de Hebraico pode ser exatamente o que você precisava para recomeçar. Você já imaginou que um livro antigo, cheio de palavras poderosas, possa ser a chave para uma transformação profunda na sua vida e fé? Pois é, o livro de Hebraico guarda em si uma história que pode mudar o curso de tudo o que você conhece. Vamos voltar no tempo, bem longe, quando o povo de Deus estava enfrentando grandes dificuldades. Era um momento de muita insegurança, quando as pessoas estavam se perguntando se havia esperança para o futuro. E foi nesse cenário que o livro de Hebraico surgiu, com uma mensagem tão forte que atravessa os séculos até chegar até nós hoje. Neste livro, os antigos sabiam que o povo precisava ser relembrado de uma verdade essencial: Deus nunca abandona os seus filhos. Essa mensagem não só trouxe esperança, mas também uma revelação poderosa que ainda ressoa nos corações de muitos. Antes de continuar, de uma olhadinha se você já está inscrito no canal, porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, que estão recheados de profecias bíblicas de arrepiar. Você consegue imaginar o peso de viver em um tempo de incertezas tão profundas que até a fé mais firme começa a estremecer? Imagine estar cercado por dificuldades, cercado por inimigos, e vendo sua própria vida e sua fé se desintegrando, sem saber se há algum lugar seguro ou alguma esperança para o futuro. Isso é exatamente o que o povo de Deus estava vivenciando quando o livro de Hebraico foi escrito. E aqui começa uma história que, se você não estiver atento, pode passar despercebida. E acredite, essa é uma história que pode mudar a forma como você vê sua própria jornada de fé. No contexto em que o livro de Hebraico foi registrado, as pessoas viviam em um mundo cheio de desafios. Eles estavam cansados de esperar por uma mudança. Havia opressão, perseguições e muita dor. O que parecia ser uma promessa de fé que traria paz e proteção parecia cada vez mais distante. O medo estava no ar e, a cada dia, a incerteza crescia. O que antes parecia ser uma fé inabalável, agora se tornava uma chama que estava prestes a se apagar. Por que isso acontecia? O povo de Deus já havia enfrentado várias dificuldades antes, mas esse momento parecia diferente. Eles estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Como poderiam manter a fé em um Deus que parecia estar tão distante? Como poderiam continuar acreditando quando tudo o que viam eram sinais de que Deus não estava agindo em seu favor? As respostas não eram fáceis e a dor da dúvida permeava os corações. O que poderia ser feito? A que pontos extremos essas perguntas poderiam levar? Aqui está o primeiro ponto crucial: a dor da dúvida. Essa é uma das maiores angústias que qualquer ser humano pode sentir. A dúvida corrói, desvia e enfraquece a fé. Para o povo de Deus na época, isso significava não saber o que fazer, para onde ir ou se havia algo que ainda pudessem fazer para salvar a sua relação com Deus. Mas o livro de Hebraico, de maneira surpreendente, oferece algo profundo, uma resposta clara e reveladora que transforma toda essa angústia. O livro de Hebraico começa a mostrar a importância da fé que transcende qualquer circunstância. Ele apresenta um novo entendimento, algo que ainda hoje pode mudar a maneira como vemos a vida e a nossa caminhada espiritual. Esse livro não é só uma coleção de palavras antigas, mas um guia que nos ensina sobre a fé cristã e como ela pode, literalmente, transformar nossa vida. Você consegue sentir a angústia desse povo? A dúvida corroendo as suas esperanças. No entanto, o que vem a seguir não é um fim, mas um novo começo. Mas será que você está pronto para ouvir o que o livro de Hebraico tem a dizer? O que acontece depois dessa crise é algo que pode transformar até a sua própria jornada de fé. Enquanto o povo de Deus começava a questionar a sua fé, algo crucial estava prestes a acontecer. Uma lição de fé transformadora estava sendo preparada.
Os ensinamentos bíblicos e a história da Bíblia nos ensinam que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma resposta divina esperando para ser revelada. A pergunta era: será que eles, assim como você, estavam dispostos a aceitar a mudança e a transformação que o livro de Hebraico trazia com ele? Imagine o quão difícil deve ter sido para aquelas pessoas manterem a esperança. Eles estavam vivendo um pesadelo, não podiam ver a luz no fim do túnel. E, no entanto, em meio a tudo isso, Deus estava prestes a oferecer algo poderoso. Algo que tinha o poder de renovar e restaurar. Algo que traria uma transformação espiritual que iria além de tudo o que eles podiam imaginar. E agora, uma pergunta que precisa ser feita a você, enquanto leitor e seguidor dessa jornada: como você reagiria se estivesse no lugar deles? No momento de crise, a dúvida pode fazer você perder o foco. O medo toma conta, o que parece impossível se torna cada vez mais real. Mas o livro de Hebraico nos diz que não é o fim, e que, mesmo no meio da dor, existe algo grandioso que pode surgir. Você está sentindo a urgência desse momento? O tempo estava se esgotando. O povo de Deus não tinha muito mais tempo para esperar por uma resposta. E, assim como naquele tempo, o mundo ao nosso redor, e até mesmo a sua vida espiritual, está sendo desafiado agora. A dúvida, o medo, a insegurança estão à espreita, prontos para tomar conta. Você está ciente do perigo que corre. O que está em jogo aqui não é apenas um livro antigo. O que está em jogo é a sua vida, a sua fé e o seu relacionamento com Deus. E é aqui, no meio dessa angústia, que a chave para a transformação começa a ser revelada. Você vai ficar na dúvida, esperando por um milagre, ou vai dar o próximo passo em direção à fé transformadora que o livro de Hebraico oferece. A decisão está nas suas mãos, mas não tenha tempo a perder. O cenário já estava configurado. O povo estava desiludido, perdido em seus próprios medos e dúvidas, sem saber se a promessa de Deus ainda tinha validade para eles. No entanto, no meio da desesperança, uma mensagem poderosa começa a emergir, vinda do livro de Hebraico. Essa mensagem não apenas traria consolo, mas traria algo ainda mais profundo, uma renovação da fé, uma restauração que exigia uma compreensão nova e radical do que significava confiar em Deus. Esse livro não é apenas um conjunto de páginas antigas, mas uma obra cheia de poder, ensinamentos profundos e aplicáveis à vida moderna, como se fosse escrita para aqueles que estão vivendo as mesmas batalhas e desafios da atualidade. O livro de Hebraico começa a revelar que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus, mas também entender o que Ele espera de nós e como Ele age em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Agora, imagine o seguinte: em um momento de profunda crise, um mensageiro surge para lembrar a todos de algo que eles estavam esquecendo. Eles estavam tão imersos em suas dificuldades que não conseguiam ver o grande panorama, a grandiosidade de um Deus que tinha algo maior reservado para eles. Eles estavam olhando para as dificuldades imediatas e se esquecendo da promessa eterna. O livro de Hebraico começa a restaurar a visão que o povo tinha perdido. Ele não apaga as dificuldades ou nega a dor que estava sendo sentida, mas aponta para algo mais profundo, mais forte: a confiança em um Deus imutável, que é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece dar errado. E esse é o ponto crucial. A fé não se baseia no que se vê, mas no que se crê, mesmo diante da adversidade. A história começa a se desenrolar com uma revelação impactante. O autor do livro de Hebraico nos apresenta uma perspectiva diferente sobre a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para o povo da época, a grande dúvida era: como podemos manter nossa fé em um Deus que parece não agir mais como antes? Eles tinham memória de um passado glorioso, mas se viam em um presente de sofrimento. As promessas do Antigo Testamento pareciam distantes. Agora, o livro de Hebraico começa a responder a essa pergunta. Ele aponta para Jesus Cristo, não apenas como uma figura do passado, mas como o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel. E aqui está o ponto que pode transformar sua visão completamente. Jesus não foi apenas um homem de um tempo e lugar específico. Ele é o cumprimento de uma esperança eterna que se revela de forma completa e definitiva no Novo Testamento. O autor do livro de Hebraico não está dizendo que as promessas de Deus falharam ou se perderam com o tempo.
Ele está mostrando que elas foram cumpridas de uma forma mais profunda, mais espiritual e mais duradoura, através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Você pode imaginar como essa revelação teria impactado as pessoas daquele tempo. Elas estavam tão presas ao contexto histórico de suas dificuldades que não conseguiam ver que a resposta de Deus para todas as suas questões e problemas já havia sido dada. O sacrifício de Cristo era a chave para entender tudo o que havia sido prometido no passado, e o autor do livro de Hebraico começa a mostrar a grandeza disso. O antigo sistema de sacrifícios e leis não era mais necessário, porque Cristo havia dado a verdadeira solução. A ideia central que começa a tomar forma é que Jesus é o novo sumo sacerdote, e essa verdade mudaria radicalmente a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus. Ao invés de olhar para o passado e sentir-se desiludido com a distância de Deus, o livro de Hebraicos convida a olhar para frente, para o sacrifício perfeito e final que Jesus fez em nome de todos. O conceito de sumo sacerdote no Antigo Testamento era central para a adoração de Deus. Mas o livro de Hebraico explica que, com a vinda de Jesus, esse sistema foi transformado para sempre. Ele não é apenas um sacerdote que intercede por nós de maneira temporária e imperfeita, mas o sacerdote eterno, que se ofereceu como sacrifício perfeito. Agora, não precisamos mais de um mediador entre Deus e os homens, porque Jesus é o nosso mediador eterno. Ele entrou no Santo dos Santos, não em um templo feito por mãos humanas, mas na própria presença de Deus, para garantir que todos aqueles que acreditassem nele tivessem acesso direto ao Pai. Essa mudança radical exigia que o povo entendesse o que isso significava para sua própria vida e fé. Não era apenas uma questão de religião, mas de transformação espiritual. O autor do livro de Hebraico está alertando o povo de que é preciso mudar a maneira como eles veem sua fé. Eles estavam acostumados a praticar uma religião cheia de rituais, sacrifícios e cerimônias. Mas o que Cristo havia feito era algo mais profundo, mais eterno, que precisava ser entendido no nível do coração e não apenas nas ações externas. Você já parou para pensar sobre o impacto dessa mensagem na sua vida hoje? O livro de Hebraico não está apenas falando de uma história antiga, mas está nos convidando a olhar para o sacrifício de Cristo como a solução final para todas as nossas lutas e dificuldades espirituais. Não importa o que você esteja enfrentando agora, o que Cristo fez por você na cruz é suficiente. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que abriu o caminho para que você possa se aproximar de Deus com confiança e esperança renovada. E não se engane, essa mensagem não é apenas para aqueles que estão em paz com Deus, mas especialmente para aqueles que estão em crise, que estão enfrentando momentos de dor e dúvida, tal como o povo de Deus no tempo do livro de Hebraico. O autor de Hebreus estava dizendo: não olhem para as dificuldades de agora. Olhem para o que foi feito por vocês, para o que Cristo já fez. Essa é a mensagem que pode transformar a sua fé. E enquanto você reflete sobre isso, se pergunte: você tem visto a grandeza de Cristo como sumo sacerdote em sua vida? Você tem acesso direto a Deus, mas está aproveitando esse privilégio? A esperança que estava sendo oferecida não era uma esperança vaga ou um consolo superficial. Era uma esperança baseada em algo real, eterno e transformador. A grande mensagem do livro de Hebraico é que, ao olharmos para Cristo, podemos ter uma fé inabalável, uma fé que transforma e nos leva a ver as nossas dificuldades sob uma nova luz. O sacrifício de Cristo não é algo do passado, é algo vivo e presente em nossas vidas hoje. E com isso, o medo e a dúvida começam a perder o seu poder sobre nós. À medida que o livro de Hebraico continua a se desenrolar, uma verdade fundamental e poderosa começa a surgir. Cristo não é apenas o cumprimento de uma promessa feita em tempos passados, ele é superior a tudo o que já foi visto antes. A revelação se torna mais clara quando o autor nos apresenta a natureza de Cristo como o sacerdote eterno, um papel que transcende qualquer entendimento anterior. Nos tempos antigos, o sumo sacerdote era uma figura crucial para a vida espiritual do povo de Israel. Ele era responsável por interceder pelo povo perante Deus, oferecendo sacrifícios pelos pecados e assegurando a paz entre a humanidade e o Criador. Esse sacerdote, por mais importante que fosse, ainda era falho. Ele precisaria fazer sacrifícios constantes, inclusive por seus próprios pecados, pois ele era um homem como qualquer outro, sujeito às mesmas fraquezas. Mas o livro de Hebraico nos diz que Cristo, ao contrário, se tornou o sumo sacerdote perfeito, sem pecado e sem falhas,
e ele ofereceu um sacrifício único, completo e eterno que não precisava ser repetido. Essa diferença é crucial. Não é apenas que Jesus é um sacerdote mais importante, ou que o sacrifício de Cristo tem um valor maior. Ele é a resposta final para todas as questões que os sacrifícios do Antigo Testamento nunca conseguiram resolver. Os antigos sacerdotes podiam interceder, mas não podiam purificar completamente os pecados do povo. O sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas, foi suficiente para limpar o pecado e abrir um caminho direto para Deus. Imagine, por um momento, o peso que a palavra sacrifício tinha no Antigo Testamento. Cada vez que alguém pecava, um sacrifício deveria ser oferecido. Uma ovelha, um cordeiro, uma pomba. Esses animais eram mortos como um sinal de arrependimento, mas também como um lembrete de que o pecado custa algo. O sangue derramado representava a vida perdida devido ao pecado. Cada sacrifício era uma repetição de um padrão, e ainda assim, o pecado nunca era completamente apagado. O povo de Deus estava preso a esse ciclo interminável de arrependimento e expiação, sem saber como sair dessa prisão. O livro de Hebraico revela algo radical. Cristo não ofereceu apenas um sacrifício qualquer. Ele se ofereceu a si mesmo. Ele, sendo o Filho de Deus, não precisou de sacrifícios repetidos. Seu sacrifício foi perfeito e completo desde o início. Quando ele morreu na cruz, derramando seu sangue, ele não apenas ofereceu uma expiação temporária, mas uma solução eterna. Em Jesus, o pecado não foi apenas coberto, mas completamente removido. Este é o ponto de inflexão para os cristãos daquela época e também para nós hoje. Não precisamos mais depender dos antigos rituais e sacrifícios. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de templos feitos por mãos humanas. O sacrifício de Cristo foi suficiente para abrir o caminho para uma nova aliança com Deus. Com essa transformação, o autor do livro de Hebraico começa a esclarecer a importância da nova aliança. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi chamado para seguir um conjunto de leis que estabeleciam o padrão de como viver e se relacionar com Deus. Essas leis eram necessárias, mas também se mostraram impossíveis de serem cumpridas perfeitamente pelos seres humanos. O que o livro de Hebraico apresenta agora é uma nova aliança, não baseada na obediência a regras externas, mas na transformação interior. A nova aliança, estabelecida por meio de Cristo, é baseada na fé. Em vez de cumprir as leis de forma mecânica, como um ato de obrigação, agora somos chamados a viver por meio de uma fé verdadeira e genuína em Jesus. O sacrifício de Cristo transforma nossa relação com Deus. Não é mais sobre o que fazemos para merecer a sua graça, mas sobre o que Cristo fez por nós. Agora, a urgência dessa mensagem começa a surgir com força. O autor do livro de Hebraico nos desafia a não negligenciar essa graça. Ele nos alerta, dizendo: como podemos escapar se negligenciarmos uma salvação tão grande? Hebreus 2:3. Essa não é apenas uma mensagem de esperança, mas de alerta. A salvação que Cristo oferece não é algo a ser ignorado ou deixado para depois. A decisão de aceitar essa graça precisa ser tomada agora, porque não há outro caminho de salvação. Não há mais sacrifícios a serem feitos, nem outros mediadores a serem encontrados. O sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Neste ponto, o livro de Hebraico nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas. Será que estamos vivendo de forma digna dessa salvação? Estamos tratando a obra de Cristo como algo precioso e eterno, ou a estamos tratando com negligência? A gravidade desse aviso nos chama à ação. Se o povo no passado havia se afastado de Deus devido à sua própria incredulidade, agora, somos nós que precisamos tomar cuidado para não cair na mesma armadilha. O sacrifício de Cristo nos oferece uma salvação poderosa, mas também nos exige uma resposta. E, ainda mais, o autor nos convida a olhar para Cristo como o exemplo perfeito de fé e obediência. Jesus, sendo o Filho de Deus, foi aquele que mais confiou e obedeceu ao Pai, até mesmo quando isso significava enfrentar a dor da cruz. Sua obediência nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, devemos manter nossa confiança em Deus. O sacrifício de Cristo é, portanto, não apenas um ato de redenção, mas também um exemplo de fé imensa, que somos chamados a seguir.
Então, em uma virada inesperada, a carta nos ensina que Jesus não é apenas o sacerdote supremo, mas ele também é o nosso Rei, o Rei eterno que veio para estabelecer seu reino de justiça e paz. A superioridade de Cristo, portanto, não é limitada ao seu papel de mediador entre Deus e os homens, mas abrange todas as esferas da vida. Ele é nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, nosso Rei e, acima de tudo, ele é suficiente para todas as necessidades da nossa vida espiritual. E agora, o livro de Hebraico nos coloca diante de uma grande decisão: aceitar ou rejeitar essa salvação, essa obra perfeita que Jesus realizou. O sacrifício de Cristo nos convida a entrar em uma nova vida, a experimentar uma transformação profunda, onde as falhas do passado são apagadas e uma nova esperança é criada. Tudo isso, porém, depende da nossa resposta. Não podemos mais esperar. O tempo para responder a essa verdade é agora. O sacrifício de Cristo está disponível para todos, mas, como nos alerta o autor do livro de Hebraico, a oportunidade não dura para sempre. O aviso é claro: não negligencie a salvação oferecida por ele. O que está em jogo é a nossa vida eterna, e a chance de viver essa nova aliança com Deus, não por nossas próprias obras, mas pela obra de Cristo, o único suficiente para nos salvar. À medida que o livro de Hebraico continua sua exposição profunda sobre o papel de Cristo como sacerdote supremo e eterno, ele nos leva a um entendimento crucial: o sacrifício de Jesus não foi apenas um evento do passado, mas algo que se reflete em nosso presente e futuro, oferecendo uma conexão direta e eterna com Deus. O novo sacerdócio de Cristo, superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento, não é limitado a uma época ou cultura, mas é universal e eterno, oferecendo um acesso constante à presença de Deus, sem a necessidade de intermediários humanos. Na história bíblica, o papel de um sacerdote sempre foi crucial. O sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus. Ele carregava as ofertas e sacrifícios do povo, realizando cerimônias religiosas e buscando a reconciliação com Deus em nome de todos. Mas, como sabemos, os sacerdotes do Antigo Testamento eram falhos e limitados. Eles mesmos precisavam de perdão e continuamente ofereciam sacrifícios para cobrir seus próprios pecados, além dos pecados do povo. O povo de Deus, em seu ciclo de arrependimento e sacrifício, nunca tinha uma certeza total de perdão ou de uma comunhão verdadeira com Deus. Cada ano, uma nova expiação tinha de ser feita. E então, Cristo vem como a resposta final a essa busca incessante por um meio perfeito e eterno de reconciliação com Deus. Ele, como sacerdote, não precisava oferecer sacrifícios repetidos, pois ele mesmo se ofereceu uma vez por todas, sendo o sacrifício perfeito. A morte de Jesus na cruz não foi apenas a morte de um homem, mas o ato de Deus se entregando pelo seu povo, cumprindo a promessa que havia sido feita desde os tempos mais antigos. O autor de Hebreus nos explica que o sacrifício de Cristo foi uma vez para sempre, em contraste com os sacrifícios temporários dos sacerdotes do Antigo Testamento. Isso significa que o perdão oferecido por ele não precisa ser renovado nem repetido. Ele já fez o suficiente. Essa compreensão coloca diante de nós uma grande revelação. Não estamos mais atados à necessidade de rituais, de sacrifícios ou de intermediários humanos. Cristo, como nosso sumo sacerdote eterno, abriu o caminho para um relacionamento direto e imediato com Deus. Esse não é um relacionamento baseado em sacrifícios ou obrigações, mas em graça e fé, sendo essa a maior novidade que o livro de Hebraico nos apresenta. Não precisamos mais de mediadores humanos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Entretanto, a profundidade dessa verdade só pode ser realmente compreendida quando entendemos o papel do tabernáculo no Antigo Testamento. O tabernáculo era o local onde o povo de Deus se encontrava com ele. Era o espaço sagrado, separado do resto do mundo, onde a presença de Deus habitava de forma especial. Dentro do tabernáculo, havia o lugar santo e, no mais interior, o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, ficava guardada. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. Era um lugar de extrema santidade, onde a presença de Deus era sentida de forma poderosa e temerosa. Entrar ali era um privilégio raro, e a maior responsabilidade que um sacerdote poderia ter. Mas o livro de Hebraico nos ensina que Cristo entrou no verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas,
mas no próprio céu, onde ele se apresentou diante de Deus. Ele não entrou para oferecer sacrifícios repetidos, mas para oferecer a si mesmo seu próprio sangue, como uma vez por todas. O autor de Hebreus nos lembra que Jesus não entrou em um tabernáculo terreno, mas no próprio céu, oferecendo-se como um sacrifício perfeito. Hebreus 9:24. Isso muda tudo. O antigo sistema de sacrifícios é superado pela verdadeira oferta, e o véu que separava a presença de Deus do povo foi rasgado. Agora, todos têm acesso direto a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Mas há algo ainda mais profundo nesse conceito. O autor do livro de Hebraico nos diz que, ao contrário dos sacerdotes antigos, que precisavam oferecer sacrifícios dia após dia, Cristo ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Essa oferta única foi suficiente para purificar os pecados do mundo. Por mais que tentássemos fazer nossa parte, nada seria suficiente para resolver a questão do pecado humano, a separação de Deus. Somente o sacrifício de Cristo foi capaz de fazer isso. E essa obra não é algo que aconteceu apenas no passado. Ela tem um impacto duradouro, e ela continua a interceder por nós diante de Deus. Jesus, como nosso sacerdote eterno, continua a estar presente diante de Deus, intercedendo por nós, e isso é um conforto poderoso. Não estamos mais à mercê da nossa própria fraqueza ou do sistema de sacrifícios. Em Cristo, temos um acesso eterno à presença de Deus. Essa mudança de paradigma, apresentada no livro de Hebraico, é profundamente transformadora. Não mais precisamos carregar o fardo de nossas falhas, porque Cristo as levou sobre si. Não mais precisamos lutar para alcançar a presença de Deus, porque Ele nos deu livre acesso por meio de seu sacrifício. No entanto, essa revelação nos chama a uma resposta. Como devemos viver agora, sabendo que temos esse acesso? Como devemos responder ao sacrifício perfeito de Cristo? A urgência dessa pergunta é clara, e o autor de Hebreus nos desafia a manter firme nossa fé, a não voltar atrás na nossa confiança em Cristo. Ele nos adverte que aqueles que negligenciam essa grande salvação correm um sério risco. O acesso que temos a Deus não é algo que pode ser tratado de forma superficial. A escolha de seguir a Cristo e viver em sua luz é uma escolha de vida eterna. É uma escolha de permanecer firme no caminho da fé, sem desviar. Nesse contexto, o autor também nos lembra da grandeza e majestosidade do sacrifício de Cristo, que não pode ser desvalorizado. Por meio de Jesus, temos o acesso a uma nova vida, mas precisamos tomar cuidado para não desprezar esse presente precioso. O novo sacerdócio de Cristo nos oferece tudo o que precisamos para viver uma vida transformada, mas também exige que vivamos com responsabilidade e reverência diante de Deus. Assim, o livro de Hebraico nos apresenta um Cristo vivo e ativo, o sacerdote eterno, que não apenas se sacrificou por nós, mas que continua a interceder por nós diante de Deus. Ele não é uma figura distante ou do passado, mas uma presença real e constante que nos guia para um relacionamento direto e eterno com Deus. E isso muda tudo. Após ter falado sobre o sacerdócio eterno de Cristo e como ele nos oferece um acesso direto a Deus, o livro de Hebraico nos conduz a um tema que é de grande importância para a nossa vida espiritual, o descanso eterno prometido por Deus. Uma das verdades mais impactantes que encontramos ao longo das Escrituras é a promessa de um descanso que transcende as limitações humanas. Esse descanso não é apenas físico, mas uma paz profunda, um alívio do peso do pecado e das aflições da vida. O descanso prometido por Deus é uma realidade eterna que Ele oferece a todos aqueles que colocam sua confiança em Cristo. No livro de Hebraico, a ideia do descanso é fortemente vinculada à história do povo de Israel. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele os conduziu a uma terra prometida, um lugar de descanso, de paz e prosperidade. No entanto, ao longo da história, esse descanso foi frustrado pelas escolhas do povo, pela sua falta de fé e desobediência. O autor de Hebreus aponta para o exemplo do povo de Israel para nos alertar sobre a importância de entrar nesse descanso divino, não apenas como uma promessa para o passado, mas como uma realidade para o presente e o futuro. O descanso de Deus não é simplesmente uma pausa física, mas uma experiência espiritual profunda que vem quando o ser humano se rende ao propósito de Deus e encontra nele a verdadeira paz. O autor de Hebreus nos diz que, embora a terra prometida fosse um tipo de descanso, ela não representava o descanso completo que Deus desejava para seu povo.
Ele nos lembra que, ao longo da história de Israel, muitos não entraram nesse descanso porque falaram de Deus, mas não viveram segundo sua vontade. A falta de fé e desobediência impediram muitos de aproveitar esse descanso prometido. A advertência é clara. Assim como o povo de Israel teve a oportunidade de entrar na terra prometida, nós também temos a oportunidade de entrar no descanso eterno oferecido por Deus. Mas há um grande risco de perdermos essa chance, e isso é o que o autor de Hebreus quer que entendamos com urgência. Ele nos alerta, dizendo que o descanso de Deus é algo que precisa ser tomado com seriedade. Aqueles que desprezam esse convite de descanso, aqueles que não acreditam no poder de Deus e não obedecem, acabam perdendo a oportunidade de experimentar a paz verdadeira e duradoura que ele oferece. Neste ponto, o autor de Hebreus nos faz um convite poderoso: entrar nesse descanso de Deus por meio da fé em Cristo. Não se trata de uma promessa futura apenas, mas de uma realidade que já pode ser vivida aqui e agora. O descanso que Deus promete não é algo que virá apenas depois da morte, mas é uma experiência presente de paz e alívio. Cristo, como nosso Salvador, é a chave para esse descanso. Em suas palavras, encontramos uma promessa de alívio e libertação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Esse é o descanso que Deus oferece, e Ele nos convida a entrar nesse descanso agora, sem demora. Mas a chave para entrar nesse descanso é a fé. O autor de Hebreus nos lembra de como, durante a jornada pelo deserto, o povo de Israel, mesmo tendo visto os milagres de Deus, não confiou plenamente em sua promessa. Eles estavam cercados por uma nuvem de testemunhos das maravilhas de Deus, mas mesmo assim, a dúvida e o medo os impediram de entrar no descanso prometido. Isso nos faz pensar: quantas vezes, mesmo diante da evidência do poder de Deus, nós ainda hesitamos em confiar plenamente em suas promessas? Esse desafio de fé é um tema central no livro de Hebraico. O autor nos exorta a não endurecer nossos corações como o povo de Israel fez no deserto, mas a crer plenamente em Deus e em suas promessas, a confiar que Ele tem o melhor para nós e que Ele deseja que desfrutemos de seu descanso eterno. Não importa o que você tenha enfrentado até agora, Deus ainda oferece esse descanso. Ele está disponível agora, e não devemos adiar essa escolha. Aqui, há uma verdade importante para refletirmos. O descanso de Deus não é apenas um estado de inatividade, mas de plena confiança. Entrar no descanso de Deus significa aprender a confiar que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem caóticas e difíceis. Significa entender que, no meio das batalhas da vida, Deus está conosco e nos sustenta. Isso é o que faz a diferença. Muitos buscam descanso nas coisas do mundo, como dinheiro, poder ou status, mas o descanso que Deus oferece transcende tudo isso. Ele é profundo, duradouro e só é encontrado em Cristo. O autor de Hebreus nos lembra também que esse descanso é parte de uma promessa maior, que envolve uma nova aliança entre Deus e o homem. Não estamos mais sob a antiga lei e as exigências do sistema sacrificial, mas agora vivemos em um relacionamento de graça, onde o descanso é concedido a todos os que se entregam a Cristo. Isso não significa que a vida será livre de problemas, mas que, no meio das tempestades da vida, podemos encontrar paz em Cristo. Ele é o nosso descanso. No entanto, o autor nos lembra de uma coisa crucial: não devemos ser negligentes em entrar nesse descanso. Ele nos adverte que, se rejeitarmos a oferta de Deus, não teremos outra oportunidade. Esse é um alerta sério. O descanso de Deus é oferecido de forma generosa, mas também é algo que pode ser perdido. Aqueles que ignorarem ou rejeitarem a oferta de descanso estarão fora do alcance dessa paz eterna. Portanto, não devemos perder a chance de entrar nesse descanso agora, enquanto temos a oportunidade. É urgente. Finalmente, o autor de Hebreus coloca diante de nós uma imagem poderosa do descanso de Deus. Ele nos apresenta o exemplo de Cristo, que, mesmo enfrentando as maiores dificuldades e sofrimentos, confiou plenamente no Pai. Por meio dessa confiança, encontrou paz, mesmo na cruz. Cristo, o exemplo perfeito de fé, é aquele que, por sua confiança em Deus, encontrou descanso no meio da agonia. Ele nos oferece essa mesma paz e descanso hoje. Ele nos chama a entrar na sua paz, a viver em sua graça, a descansar em suas promessas.
O convite está aberto a todos. O descanso de Deus é para todos os que creem. A pergunta agora é: você vai aceitar? Vai responder a esse convite com fé e confiança, sabendo que esse descanso é algo que está ao alcance de todos, mas que precisamos escolher. O descanso eterno de Deus está disponível agora. A graça de Cristo está disponível agora. O convite está sendo feito agora. E a escolha é sua. Ao longo de toda a Bíblia hebraica, vemos como o papel dos sacerdotes era crucial para o relacionamento entre Deus e o povo. Desde os tempos de Moisés, o sacerdócio era um meio pelo qual os pecados eram perdoados e o povo poderia se aproximar de Deus. Porém, como podemos perceber em várias passagens, os sacerdotes humanos eram imperfeitos, sujeitos aos mesmos erros e falhas do povo que representavam. Eles tinham que oferecer sacrifícios não só pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. No entanto, no livro de Hebraico, encontramos um contraste poderoso. Cristo, o sacerdote supremo, é o sacerdócio perfeito, que não precisa de sacrifícios repetidos, porque ele é tanto sacerdote quanto sacrifício perfeito que se ofereceu uma vez por todas. Neste ponto da narrativa, o autor de Hebreus nos convida a refletir sobre a grandeza do sacerdócio de Cristo e o impacto profundo que isso tem para a nossa vida espiritual. Ele nos apresenta Cristo não apenas como o Salvador, mas como aquele que ocupa a posição mais elevada e única no sistema espiritual de Deus. Cristo não é apenas alguém que veio para nos salvar do pecado. Ele também é aquele que intercede por nós diante de Deus, o mediador perfeito, que é capaz de entender nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nos apresentar diante do Pai com uma justiça impecável. Essa intercessão de Cristo é o ponto central deste novo pacto que Deus estabeleceu conosco. O conceito de sacerdócio é muito forte no Antigo Testamento. Em vários momentos da história de Israel, o sacerdote tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus. Eles realizavam sacrifícios, orações e ofertas para buscar a misericórdia de Deus e a remoção dos pecados. Porém, o problema desse sistema era claro: os sacerdotes humanos eram falhos. Mesmo sendo escolhidos por Deus, esses sacerdotes precisavam, a cada ano, oferecer sacrifícios por si mesmos, pois eram igualmente pecadores. Não havia um sacerdote perfeito que pudesse garantir uma aproximação verdadeira e permanente entre o homem e Deus. É aqui que entra a grande novidade do livro de Hebraico. O autor revela que Cristo é o sacerdote perfeito, o único capaz de nos aproximar de Deus de maneira verdadeira e definitiva. Cristo não precisa de sacrifícios diários ou anuais, porque o seu sacrifício na cruz foi suficiente. Ele se ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, como o Cordeiro perfeito, o sacrifício definitivo que apaga todos os nossos pecados. Essa intercessão de Cristo não é limitada, mas é contínua e eficaz. Ele intercede por nós de maneira constante, trazendo-nos diante de Deus com base na sua perfeição e justiça, não em nossa própria. O livro de Hebraico detalha como Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele não segue o sacerdócio de Arão, mas de Melquisedeque, um sacerdote eterno, sem começo e sem fim. Melquisedeque é uma figura misteriosa mencionada no Antigo Testamento, mas, para o autor de Hebreus, ele é a figura ideal que aponta para Cristo. Melquisedeque não tem genealogia registrada, o que significa que ele representa um sacerdócio eterno, sem fim. Da mesma forma, Cristo, sendo o Filho de Deus, não tem fim. Seu sacerdócio é eterno, e ele vive para sempre para interceder por nós diante de Deus. Este conceito é profundo, pois nos mostra que a intercessão de Cristo não é apenas algo que acontece no passado, quando ele morreu na cruz, mas é um processo contínuo. A obra de Cristo é perfeita e não precisa ser repetida, porque ele está sempre diante de Deus, intercedendo por nós. Isso significa que, todos os dias, quando pecamos, Cristo está ali, advogando por nós, lembrando ao Pai que fomos comprados pelo seu sangue, e que a nossa dívida foi paga de uma vez por todas. Ele é o nosso mediador, aquele que nos traz diante de Deus, não com base em nossas obras, mas em seu sacrifício perfeito. O autor de Hebreus também nos chama a confiança nesse sacerdócio perfeito. Ele nos exorta a não hesitar em nos aproximar de Deus, porque temos um grande sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Cristo, em sua humanidade, experimentou todas as tentações e sofrimentos que enfrentamos, mas ele não pecou.
Ele entende o que passamos, ele nos compreende de uma maneira profunda, porque ele foi tentado em todos os pontos, mas sem pecado. Portanto, não temos que temer a presença de Deus. Pelo contrário, podemos chegar com confiança ao trono da graça, sabendo que, por meio de Cristo, seremos aceitos e Deus nos oferecerá misericórdia e graça no momento certo. Aqui, é importante refletir sobre como isso muda a nossa vida prática. O sacerdócio perfeito de Cristo nos dá acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, havia um intermediário, o sacerdote, que precisava oferecer sacrifícios e orações em nosso nome. Mas, por meio de Cristo, esse intermediário foi removido. Ele é o intermediário final, o único que pode nos trazer diante de Deus sem que precisemos de intermediários humanos. Cristo abriu o caminho para nós, e isso muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em se aproximar de Deus, achando que os seus pecados são grandes demais ou que não são dignas de estar na presença de Deus. Mas o livro de Hebraico nos garante que, por meio de Cristo, não há mais barreiras. O véu do templo foi rasgado quando Cristo morreu, simbolizando que a separação entre o homem e Deus foi removida. Agora, temos acesso direto ao Pai, e isso é possível porque Cristo é o nosso sacerdote supremo. Ele intercede por nós continuamente. Há também uma grande lição sobre a necessidade de confiança em Cristo. Se Ele é o sacerdote perfeito, o único que pode nos representar diante de Deus, então nossa confiança deve estar completamente nele. Não podemos confiar em nossos próprios esforços, em nossa própria justiça, mas devemos confiar na justiça de Cristo. Ele é a nossa garantia diante de Deus. Ele é a nossa esperança e segurança. Cristo, o sacerdote eterno, também é um modelo para nós, pois ele nos ensina sobre o verdadeiro sacerdócio espiritual. Em 1 Pedro 2:9, a Bíblia nos chama de nação santa, sacerdócio real, o que significa que, por meio de Cristo, somos chamados para ser intercessores uns pelos outros. Assim como Cristo intercede por nós, somos chamados a orar e interceder pelos outros, para que também eles possam conhecer a Cristo e experimentar o perdão e a restauração que ele oferece. Neste ponto, o livro de Hebraico nos leva a uma reflexão sobre a exclusividade de Cristo como nosso sacerdote supremo. Não há outro meio de acesso a Deus, não há outro sacrifício que possamos oferecer. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, pode nos aproximar do Pai. Isso deve nos fazer pensar profundamente sobre o valor e a importância de nossa fé em Cristo. O acesso a Deus não é algo que podemos comprar ou conquistar com nossos próprios esforços. Ele é um dom gratuito de Deus, acessível somente por meio de Cristo, nosso sacerdote supremo e eterno. O livro de Hebraico, ao abordar a promessa do descanso eterno, nos convida a refletir profundamente sobre o que significa encontrar verdadeira paz e tranquilidade. O descanso prometido por Deus não é meramente uma pausa das responsabilidades ou um simples alívio das tensões do dia a dia. Em Hebreus, o autor destaca que o descanso eterno é um estado espiritual profundo, que reflete uma confiança plena em Deus e um relacionamento restaurado com Ele. Essa promessa está ligada à visão de um futuro glorioso que ultrapassa qualquer compreensão humana, algo que está além da nossa capacidade de alcançar por esforço próprio. Desde os primeiros capítulos da Bíblia hebraica, vemos que Deus sempre ofereceu a seu povo um descanso perfeito, uma terra de paz onde não haveria mais lutas, medos ou inseguranças. No Antigo Testamento, esse descanso foi representado pela Terra Prometida, um lugar onde o povo de Israel poderia finalmente encontrar segurança após séculos de escravidão no Egito. No entanto, essa terra de descanso não foi uma simples recompensa física. Ela era um reflexo de um descanso mais profundo, que seria encontrado ao confiar plenamente em Deus. Quando lemos o livro de Hebraico, o autor nos alerta sobre a falha da geração do Antigo Testamento em entrar nesse descanso. Embora Deus tenha prometido a eles a terra prometida, muitos não puderam entrar nela porque não confiaram completamente em Deus e desobedeceram aos seus mandamentos. O autor, portanto, usa esse exemplo como um aviso para os cristãos. Não deixe que a dureza do coração e a incredulidade impeçam você de experimentar o descanso prometido. A falta de fé nos impede de entrar no descanso que Deus tem para nós. Este é o ponto central da mensagem de Hebreus. O descanso não é alcançado por meio de nossos próprios esforços ou conquistas, mas por meio da confiança em Deus e na obra consumada de Cristo.
O descanso eterno que é prometido aos fiéis em Cristo é diferente de qualquer descanso físico. Não é uma questão de simplesmente relaxar ou tirar férias. Este descanso transcende as circunstâncias da vida e oferece uma paz interna que pode ser experimentada mesmo em meio a dificuldades. Essa paz é uma tranquilidade espiritual que vem da certeza de que estamos seguros em Cristo, de que fomos reconciliados com Deus e que a morte e o pecado já não têm mais poder sobre nós. Esse descanso é encontrado na obra de Cristo na cruz, que, ao pagar o preço pelos nossos pecados, abriu o caminho para uma vida plena, livre de culpa e condenação. Em Hebreus 4, 9 e 10, lemos que resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Aqui, o autor nos lembra de que o verdadeiro descanso não vem das nossas próprias ações ou realizações, mas da graça de Deus. Assim como Deus descansou depois de criar o mundo, nós também descansamos nas promessas de Deus, confiando que Ele completou a obra da salvação por nós. Este descanso sabático é um símbolo do descanso eterno que aguarda os que confiam plenamente em Cristo. O descanso eterno é algo que não podemos conquistar por nossos próprios méritos. Em vez disso, ele nos é dado como um presente, por meio da fé em Cristo. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Esse convite de Jesus é a chave para entender o descanso eterno. Ele é um alívio para nossas almas, um descanso que vem da confiança em sua graça e no seu poder redentor. Para o povo de Israel, o descanso na terra prometida era um símbolo da verdadeira paz que Deus oferece. Mas a história de Israel também nos mostra que a verdadeira paz não é alcançada apenas por possuir bens materiais ou por estar em um lugar seguro. A verdadeira paz vem de estar em um relacionamento restaurado com Deus, de estar em comunhão com Ele, confiando que Ele tem o controle sobre todas as circunstâncias da nossa vida. O descanso eterno, portanto, não é apenas um local, mas uma realidade espiritual que experimentamos enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Deus. Este descanso, embora já acessível a todos que estão em Cristo, será plenamente revelado quando Jesus voltar e estabelecer seu reino eterno. O apóstolo Paulo descreve essa promessa de descanso eterno de forma sublime em sua carta aos Romanos, quando fala da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus e da futura libertação do sofrimento e da morte. Romanos 8, 18 e 21. O descanso eterno será o momento em que, finalmente, toda a criação será restaurada e o pecado será erradicado para sempre. Será o cumprimento da promessa de um futuro glorioso, onde viveremos em paz com Deus, sem mais sofrimento, dor ou morte. Portanto, a promessa do descanso eterno é a promessa de um futuro glorioso em Cristo. É a certeza de que, mesmo que passemos por dificuldades e tribulações neste mundo, há algo maior nos aguardando: a plenitude da paz em Deus, que será vivida na sua presença para sempre. A esperança do descanso eterno é o que nos mantém firmes na fé, nos dá força para perseverar e nos ajuda a viver com propósito, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada. Essa esperança deve nos motivar a viver de maneira fiel, buscando obedecer a Deus, confiar em suas promessas e perseverar até o fim. O autor de Hebreus nos lembra que devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que, ao cumprir a obra da salvação, nos oferece o descanso que só Ele pode dar. O descanso eterno é algo que devemos ansiar, mas também viver com a certeza de que Ele já começou essa obra em nossas vidas. Ao olhar para a promessa do descanso eterno, somos lembrados de que a salvação que recebemos em Cristo é uma realidade presente e futura. Já podemos experimentar, em parte, a paz que Ele nos oferece, mas a sua plenitude será revelada quando Ele retornar. Isso nos dá uma esperança inabalável e nos chama a viver de forma fiel, aguardando com fé o dia em que desfrutaremos do descanso perfeito em sua presença. Enquanto você reflete sobre o significado deste descanso eterno e como ele transforma a sua vida, não deixe de continuar conosco neste estudo. O vídeo que está aparecendo na sua tela traz mais revelações sobre o impacto da fé cristã e como podemos encontrar a verdadeira paz em Cristo. Não perca a continuidade dessa jornada de descobrimento e transformação espiritual. Se você está gostando deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essas promessas de Deus.
A promessa de descanso eterno que vemos ao longo do livro de Hebraico e das Escrituras Sagradas não é apenas uma metáfora espiritual ou uma expectativa vaga de algo distante. Pelo contrário, ela está diretamente ligada à segunda vinda de Cristo, o grande momento em que todo o sofrimento, a dor e a angústia serão erradicados e o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. A segunda vinda de Cristo é, sem dúvida, o ponto culminante da história da Bíblia, o evento que traz completamento e consumação para todas as promessas feitas ao longo dos séculos. É a realização da esperança que permeia todo o Antigo Testamento, e é a certeza que dá significado à nossa vida como cristãos. No livro de Hebraico, o autor aponta para a segunda vinda de Cristo como a finalização da obra de salvação. Ao afirmar que Cristo veio para santificar o povo e que ele voltará para aparecer pela segunda vez, o autor nos ajuda a entender que o descanso eterno está intrinsecamente ligado ao retorno glorioso de Cristo. Ele já veio a primeira vez para cumprir o papel de Salvador, oferecendo-se como sacrifício perfeito pela humanidade, mas sua segunda vinda será diferente. Na segunda vinda, ele virá não mais como um humilde servo, mas como rei e juiz, trazendo consigo a restauração completa da criação e a consumação do seu reino eterno. A segunda vinda de Cristo não é apenas um evento a ser aguardado com expectativa, mas um momento de transformação total para todos os que creem nele. Como cristãos, devemos entender que a volta de Cristo não é um conceito abstrato ou um futuro distante, mas algo que deve moldar nossa maneira de viver no presente. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois o Senhor mesmo, dado o sinal da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem nos revela o aspecto glorioso e triunfante da segunda vinda de Cristo. Ele não virá para estabelecer um reinado temporário, mas para manifestar a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, trazendo o cumprimento de todas as promessas de Deus. Será o dia da redenção completa, quando todas as coisas serão feitas novas e a criação será restaurada em sua perfeição original. A segunda vinda de Cristo, portanto, é a realização final da promessa de descanso eterno, quando todos os que creram em Jesus viverão para sempre na sua presença, sem mais sofrimento, dor ou separação. Entretanto, é importante entender que, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, o descanso eterno não é apenas algo futuro, mas já pode ser experimentado agora, de forma parcial, mas real. Quando aceitamos a obra de Cristo na cruz, somos reconciliados com Deus, e essa paz interior, que excede todo entendimento, nos é dada. No entanto, essa paz não é completa enquanto não experimentamos o reino eterno de Deus, que só será plenamente revelado quando Jesus voltar. O autor de Hebreus, ao enfatizar que Cristo voltará para completar a salvação que iniciou, nos exorta a viver com esperança e perseverança. O descanso eterno não é algo que podemos conquistar por nossas próprias forças ou méritos. Ele nos é dado como um presente pela graça de Deus. Por isso, viver com esperança e confiança na promessa de Cristo nos dá a força para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que um dia todas as coisas serão restauradas. Essa esperança é profundamente transformadora. Sabemos que, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, não estamos abandonados. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. A segunda vinda de Cristo nos dá a perspectiva eterna que precisamos para não sermos consumidos pelas circunstâncias temporais, mas para vivermos com os olhos fixos nas promessas que Deus nos fez. Ainda assim, muitos se perguntam: como devemos nos preparar para a volta de Cristo? O que significa viver à luz desse evento grandioso? A resposta está na fidelidade e obediência a Deus. O autor de Hebreus nos exorta a manter nossa fé inabalável e a viver de forma digna da vocação que recebemos. Devemos perseverar na fé, não permitindo que as dificuldades da vida nos desanimem ou nos desviem do caminho da verdade. A vigilância também é fundamental. Jesus nos ensina em Mateus 24h42, vigiem, pois, porque não sabem em que dia virá o Senhor. O retorno de Cristo é certo, mas ninguém sabe o dia nem a hora.
Portanto, devemos viver cada dia com a expectativa de sua volta, cuidando de nossas ações, palavras e pensamentos, para estarmos prontos quando ele retornar. A segunda vinda de Cristo também nos chama a testemunhar o Evangelho, a boa notícia da salvação, a todos ao nosso redor. A esperança do retorno de Cristo não é apenas algo para nós mesmos, mas algo que deve ser compartilhado com o mundo. O Evangelho é a mensagem de salvação e redenção que pode transformar vidas e levar as pessoas ao verdadeiro descanso eterno em Cristo. À medida que aguardamos a volta de Cristo, somos desafiados a viver com fé transformadora, sabendo que nossas ações e escolhas têm um impacto eterno. A segunda vinda de Cristo não é apenas um evento passivo que esperamos, mas um evento que molda nossa vida hoje. Cada escolha, cada ato de obediência, cada passo de fé nos aproxima mais da realidade do descanso eterno que nos aguarda. Agora, ao refletirmos sobre o significado profundo da segunda vinda de Cristo e a esperança do descanso eterno, convidamos você a continuar essa jornada conosco. O vídeo que está aparecendo na sua tela traz mais revelações sobre como preparar seu coração e sua vida para a volta de Cristo. Não deixe de assistir, curtir, se inscrever e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem de fé cristã e esperança eterna. Se você está gostando deste conteúdo, sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais ensinamentos transformadores. Curta, se inscreva e compartilhe. Vamos juntos viver com fé, esperando o glorioso retorno de Cristo.